Iniciando mais uma live sem ninguém tá esperando. Na realidade, eu não sei direito sobre o que eu vou falar. Estava pensando em falar sobre um assunto que me surgiu hoje. De novo, esse telefone que de vez em quando fica escuro. Me surgiu hoje como uma questão de uma pessoa que veio fazer supervisão comigo, assim, meio triste com relação à psicanálise, meio decepcionada com relação à psicanálise, até querendo desistir da psicanálise, em função da psicanálise tá sendo frustrante. Meio que a pessoa não consegue se desenvolver, né, com a psicanálise. Então, eu pensei em falar um pouco a respeito disso. Gostaria muito que vocês se colocassem, né, o quanto que é frustrante para vocês, de vez em quando, a psicanálise. Parece que tá meio torto esse... o quanto que é frustrante para vocês a psicanálise ou outras terapias que vocês atuam, porque a gente tem percebido que muita gente tá vindo pro mercado e é tão ruim quando a gente fala dentro da psicanálise, né? Tá vindo pro mercado, porque a gente tenta tanto tirar a psicanálise desse lugar mercadológico, mas no fundo é mercado também, né? Porque quando a gente vai pro mundo, vai pro trabalho, é um trabalho, é da onde a gente tira o nosso sustento, é a psicanálise que vai pagar as nossas contas e a gente precisa da psicanálise para pagar as nossas contas. Quando a gente não consegue pagar as contas com a psicanálise, no fundo a gente fica muito triste, e a gente está sempre batalhando por isso. Então, na realidade, eu venho percebendo que tem muita gente que vem me procurar com essa frustração, essa decepção com a psicanálise, porque tudo aquilo que se vende como uma grande transformação de vida que a psicanálise poderia oferecer, na realidade não oferece. Mas aí, antes disso, para não ficar com um monte de telefone, para o pessoal que está entrando aqui neste Instagram, onde eu estou com uma foto preta e branca, vão para o outro Instagram onde eu estou com uma foto colorida, porque eu vou, até porque não tenho bateria o suficiente neste telefone. Então, eu vou para o outro perfil, que é o perfil oficial, onde está escrito somente Elisandra _Souza _. Então, vão para o outro perfil. Aliás, sigam pelo outro perfil, porque este daqui é um perfil que só veio substituindo, tá? Eu tô tentando migrar só para o outro perfil. Então, quem tá no perfil onde eu estou numa fotinho preto e branco, vai pro outro perfil que eu estou colorido, até numa foto muito mais bonita, que eu vou ficar só lá, tá bom? Porque senão fica muita coisa pra gente organizar. Mas voltando então a falar sobre a frustração das pessoas com relação à psicanálise, e com relação à psicanálise no sentido de trabalho, porque tem muita gente que tem frustração da psicanálise com relação à própria análise. Sim, tem gente que não gosta da psicanálise, tem gente que faz análise e não gosta. E, ok, você começou a fazer análise e não gostou da psicanálise, e o que você tem que fazer? Tem que partir para uma outra abordagem. A gente não é obrigado a ficar fazendo análise
só porque alguém disse que fazer psicanálise é bom. Eu acho que é bom, né? Mas, por exemplo, a minha filha já foi atrás de um outro tipo de abordagem. Então, não necessariamente a gente precisa seguir, né, esta abordagem, porque a minha mãe é psicanalista, meu pai é psicanalista, a minha tia, a minha avó, a família inteira é psicanalista, então eu preciso fazer psicanálise. Mas eu digo muito mais com relação ao fato das pessoas estudarem a psicanálise e estudarem nesse sentido de acreditarem na venda que se faz de uma psicanálise que vai trazer uma transformação muito maravilhosa para a vida das pessoas. Há um tempo atrás aconteceu isso com o coach, alguns anos atrás. Então, sei lá, uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, começou um monte de gente fazendo curso para se transformar coach, nessa mesma pegada, né? Você vai se transformar coach, você vai transformar a sua vida e você vai ajudar as outras pessoas a transformarem a vida delas. E o que aconteceu? Nada, porque nem você transformou a sua vida, ou melhor, a gente conta nos dedos as pessoas que realmente conseguiram, porque levaram muito a sério o que é um coach, e aí conseguiram trabalhar realmente de uma forma muito séria. E eu conheço pessoas que trabalham com isso de uma forma muito séria e que realmente se sustentam com o coach. Mas não são todas as pessoas que fizeram esses cursos, os cursos de finais de semana, os cursos rápidos, as imersões, e que conseguiram transformar, transformar o mundo. Eu lembro uma vez que eu fui numa palestra, não era nem sobre coach exatamente, mas tinha gente também que queria fazer coach. Era uma palestra meio generalizada, assim, mas de pessoas que queriam fazer transição de carreira. E é muito interessante como existe pessoas que querem transformar o mundo. Não sei se vocês já perceberam. É uma síndrome, assim, de Jesus Cristo, quero salvar todo mundo, uma síndrome de sei lá o que, né? Quero transformar o mundo, como se todos nós tivéssemos alguma coisa tão maravilhosa para mostrar para o mundo, não, tivesse alguma coisa tão maravilhosa para oferecer que a gente realmente pudesse oferecer. Só que na realidade, ninguém tá nem aí. As pessoas não estão interessadas naquilo que a gente tem para oferecer. Ou você faz as coisas para você se reconhecer, para você se compreender, para você lidar melhor com os teus conflitos, com os teus sofrimentos, com a forma como você lida com a tua vida, com a forma como você lida com as dores que se apresentam, as dores no sentido de as dificuldades mesmo que se apresentam, sei lá, de repente a perda de um emprego, uma separação, a morte de alguém, um acidente, a falência. A gente precisa aprender a lidar com isso que é da dificuldade humana, sem acreditar que existe mágica para isso, porque não existe mágica. E quando a gente começa a olhar para um mundo que vende essa mágica,
de que, olha, eu vou te ensinar a fazer, como é que eles falam? 6 em 7, 7 em 6, 7 dígitos em 6 dias. Você vai vender 1 milhão em 6 meses. Eu sinceramente, eu sou muito egoísta, né? Porque eu, sinceramente, se eu tivesse descoberto a fonte da riqueza, eu não iria sair por aí vendendo a 37 ou 47 ou 57 ou R$ 97 para que todo mundo fosse ganhar R$ 1 milhão em 6 meses. Por aí a gente já vê que é uma mentira, né? As pessoas querem ganhar na quantidade. Quanto maior o número de pessoas que compram esse tipo de ilusão de que é possível eu ganhar um tantão de dinheiro sem me esforçar muito, melhor. E é mais interessante nisso tudo, pelo menos do que eu vejo, é que quem é que acaba caindo nesses golpes? É quem quer levar vantagem. Então, as pessoas vão se frustrando demais e demais, muito. Vão se frustrando mesmo, vão se decepcionando e vão se decepcionando consigo mesmo, assim, elas vão se decepcionando pelo fato de que elas acreditaram. Então, elas se frustram com aquilo que elas depositaram de crença, aquilo que elas depositaram de energia em alguma coisa que elas não conseguiram enxergar ou que às vezes até enxergaram como uma coisa enganosa, mas que elas falaram: ah, não, imagina, eu não vou cair nessa enganação. Ah, não, imagina, eu sou esperto demais, eu não vou cair nessa enganação. E a gente cai na enganação. Mari dizendo, estou fazendo psicanálise, estou gostando muito. Muito legal, Mari, que você esteja fazendo psicanálise. Espero que você esteja fazendo psicanálise numa escola bem legal. E, de novo, sempre falo e vou continuar falando. O que é uma boa escola de psicanálise? Uma escola que não promete nada muito fácil. Ela não promete um diploma fácil, um certificado fácil, uma formação fácil. Ela não promete uma riqueza fácil, ela não promete pacientes fácil. Ela não promete nada para você. Muito pelo contrário. Ela promete que vai ser tudo muito difícil. A psicanálise em si é um estudo muito complexo. A psicanálise é um estudo difícil. E não é que é difícil porque a gente precisa ter um conhecimento muito profundo de filosofias e outras coisas. Não. É difícil porque a gente precisa sentar a bunda na cadeira e ler, e reler, e ler novamente. E estudar, e prestar atenção. E aí eu sempre digo, eu tenho no YouTube um canal, nem sei se podia falar YouTube, mas eu tenho no YouTube um canal onde eu faço leitura de vários textos do Freud. Faço a leitura e faço a explicação. Então, vocês vão acompanhando pelos textos do Freud a explicação. Tá no YouTube, tá de graça.
Vocês não vão pagar nada por isso. Eu tenho curso pago. Tenho. Que não é de formação. Não é de formação. Eu não vendo curso de formação. É um canal do YouTube. Então, o canal é Elisandra Souza Psicanalista. Você procura lá no lugarzinho lá onde procura no YouTube, procura Elisandra Souza Psicanalista que você vai me achar. Aí você vai buscando pelos nomes dos textos, aí você vai ver assim, por exemplo, o inconsciente 1, o inconsciente 2, o inconsciente 3, que são vários. Por exemplo, o mal-estar na civilização são 20 vídeos, porque eu faço vídeos curtos de 30 minutos, 40 minutos, porque é cansativo, porque é complexo, é pesado. Não dá pra gente ficar estudando 2 horas, 3 horas. É claro que quem consegue vai um vídeo atrás do outro, não tem problema nenhum. Mas meia horazinha, assim, tem uns até que são menos, 20 minutos. Porque eu sei que é complexo, eu sei disso. Eu também já fui aluna, eu também já tive dificuldade. Então, vai lá no YouTube, lá na barrinha de busca, Elisandra Souza Psicanalista. Aí vocês vão achar, tem vários textos. Tem os textos e tem outros vídeos que eu falo sobre diversas outras coisas. Mas os textos de psicanálise servem justamente para quem quer estudar psicanálise, para quem quer entender melhor a psicanálise, para quem já está estudando psicanálise e que de repente trava em alguma coisa. Ai, travei no recalque. O que é esse bendito recalque? Não consigo entender o recalque. Vai lá que tem o texto do recalque. Tem inconsciente, tem recalque, eu acho que tem pulsão, tem um mal-estar na civilização, tem vários. E se não tiver algum que vocês acham interessante, manda mensagem lá pra mim que daí eu faço, porque faz um tempo já que eu não faço nenhuma leitura. Mas aí é só vocês me pedirem, faz o texto X, lê o texto X que daí eu volto a ler. Mas voltando à questão da frustração. Então, a gente começa a estudar psicanálise com muita vontade, né? Porque realmente é muito gostoso a gente aprender sobre o humano, sobre quem somos, sobre como que a gente funciona. Dá até uma sensaçãozinha assim de poder. Olha só, eu sei como o humano pensa, o que é até perigoso, porque tem muita gente, e eu digo isso porque eu tenho mais de 20 anos dando aula, tem muita gente que usa a psicanálise como forma de manipulação. Usa sim. Eu já tive aluno que queria ser psicanalista para usar na sua área de atuação como uma forma de manipular a mente do humano, manipular a mente do outro. Não vou falar aqui a área de atuação dessas pessoas, mas existe. Posso chamá-la de doutora? Não precisa me chamar de doutora. Não precisa, por quê? Porque psicanalista não é doutor e eu não terminei meu doutorado. Então não precisa me chamar de doutora. Pode me chamar de você mesmo, tá? Eu não tenho essa... eu não tenho esse ego. Não precisa me chamar de doutora, não. Então, quando a gente começa a entender um pouco mais a mente humana, é tão gostoso. Quando a gente começa a entender mecanismos de defesa, que a gente se reconhece nos mecanismos de defesa, a gente começa a perceber o quanto que a gente faz de negação, o quanto que a gente faz de projeção. Por exemplo, né, um exemplo de projeção que a gente faz
Eu falo sei lá, eu gosto de uma pessoa, mas eu falo que é o fulano que gosta de mim. E aí, quando a gente tem aula disso, que daí a gente se toca, né? Ah, não, então realmente sou eu que gosto do fulano e fico falando que é o fulano que gosta de mim. Ah, isso é uma projeção. Então, eu estou entendendo. Quando eu faço uma negação, ah, olha, não, isto não tem nada a ver com o meu marido, mas aí no fundo, isso tem a ver com o meu marido. Então, a gente vai aprendendo sobre a gente. E, obviamente, a gente vai aprendendo sobre as outras pessoas. E aí a gente tem que tomar cuidado para não fazer psicanálise selvagem, não ficar querendo analisar todo mundo, tá? Eu sempre falo assim, quando as pessoas me perguntam, quando eu tô num restaurante, numa mesa de bar, quando eu tô conversando com os amigos e as pessoas me perguntam, o que você faz? Eu falo, eu sou psicanalista. Todo mundo pergunta assim, então você tá me analisando? Você tá analisando todo mundo? Eu sempre falo assim, não, porque ninguém tá me pagando. Porque eu não trabalho de graça. Então, eu só trabalho se alguém estiver me pagando. Por quê? Porque fazer psicanálise selvagem é horrível. Ser aquela pessoa chata que tá analisando todo mundo o tempo inteiro é horrível. Ai, que complexo de Édipo. Ai, que projeção. Ai, isso é coisa do seu pai. Ai, como você é parecida com seu... É horrível isso. Mas a gente entender a mente humana, guardar isso e poder de alguma forma utilizar isso para o nosso bem, para fazer o bem de alguma forma para as pessoas, isso é muito legal, não é? Agora, as pessoas por aí estão vendendo a psicanálise como se fosse o grande transformador do mundo, como se fosse a psicanálise, aquilo que vai salvar, aquilo que vai salvar as pessoas de tudo. Voltou, eu acho que está voltando, que teve uma queda de energia aqui. Vamos ver se volta. Acho que voltou. As pessoas estão vendendo a psicanálise como se fosse um grande transformador do mundo, como se fazendo psicanálise a gente fosse ser feliz. Nossa, olha, você vai conseguir transformar o mundo, você vai ser feliz, a sua família vai ser feliz, todo mundo que está à sua volta. Só que daí as pessoas vão fazer o curso, quando chegam para começar a atender, aí percebem que não é bem desse jeito. Porque daí a gente se depara com problemas reais. A gente se depara com pessoas que realmente estão ansiosas, estão depressivas, estão com ideação suicida. A gente se depara com crianças que estão extremamente medicadas. A gente se depara com adolescentes viciados em pornografia. A gente se depara com relacionamentos destruídos, porém, onde eles precisam ficar juntos por causa de dinheiro, por causa de filhos. A gente se depara com pessoas que se destroem em função das suas aparências. E aí? Tudo aquilo que você acha que aprendeu num cursinho básico de 6 meses não te ensinou o que é uma realidade clínica. E isso te frustra. Isso te frustra
E isso te decepciona, porque você aprendeu uma coisa tão básica, tão irrisória, tão boba, que não te deu sustento para absolutamente nada. E você não sabe o que você faz. Aí você, na realidade, você quer fazer alguma coisa, porque você foi atrás da psicanálise para fazer alguma coisa. Foi o seu intuito, né? Você quis ir lá aprender. Só que daí você cai numa coisa que é antipsicanalítica, que é ir atrás de outros instrumentos que não tem nada a ver com a psicanálise. Ah, eu vou atrás de uma regressão, eu vou atrás de uma hipnose, eu vou atrás de um reiki, eu vou atrás de uma constelação, eu vou atrás vou atrás de fazer qualquer coisa que não tenha a ver com a psicanálise. Por quê? Porque eu não fui bem formado. Eu não tive uma formação decente. Então você se torna um profissional frustrado, você se torna um profissional. Eu vou usar a palavra pobre no sentido de que você não tem elementos suficientes para sustentar uma clínica. Então você é empobrecido de elementos. Você não sabe o que fazer. E aí você vai ficar correndo atrás de coisas mágicas por aí. E é aí que morre a psicanálise. Porque se você for atrás de um supervisor, o supervisor vai ser caro. Vai. Supervisão não é barata. Porque se for uma supervisão barata, desculpa, esse supervisor, ele também é péssimo formado. A gente, quando a gente cai, infelizmente, nesses cursos que eu sei que muita gente está caindo, muita gente está se formando, está vindo para o mercado, e aí de repente se depara e fala, ai meu Deus, e agora o que eu faço? A gente pode retomar, vou fazer um novo curso numa boa escola, ou vou buscar uma supervisão, buscar uma espécie de mentoria, junto com uma supervisão, alguma coisa no sentido de buscar uma excelência profissional mais individual, que não seja dentro exatamente de uma escola, mas que permita que você realmente adentre ao mercado de uma forma mais séria, que realmente seja um profissional que vá te colocar neste mercado. Por quê? Porque quem vai te reconhecer como um psicanalista não vai ser o seu certificadozinho. Vai ser a hora que você colocar a sua cara a tapa e conseguir apresentar um trabalho num congresso. Teremos agora lá no Simpesp o encontro de psicanalistas que vai acontecer dia 8 e 9, agora de maio, onde os alunos, os recém-formados apresentam trabalhos. Você está apresentando o trabalho? Porque é lá que eu vou estar lá vendo. Quem são os alunos ou os recém-formados que estão apresentando o trabalho? Porque a gente tá lá de olho. Esse cara tá apresentando um bom trabalho. E se ele tá apresentando um bom trabalho, é porque ele estudou. É porque, mesmo que ele tenha feito uma porcaria de escola, mas ele batalhou, ele estudou, ele foi a fundo, ele foi atrás de uma boa supervisão, ele tá continuando o estudo dele, ele tá atendendo e
tá fazendo supervisão, ele tá se dedicando. Então, ele pode ser reconhecido como um psicanalista. Ele não tá grudado no certificado dele, dizendo, olha, agora eu tenho meu certificado, então agora eu sou psicanalista. Me coloco por detrás da tela e sou só um psicanalista. Faço uma página linda e maravilhosa, que a gente sabe que dá para fazer, né? Todos nós aqui sabemos que dá para fazer uma página linda e maravilhosa. Dá pra gente participar, já falei isso pra vocês, dá pra gente participar de alguns podcasts, aliás, alguns são pagos, tá? Tendo dinheiro, você paga um podcast, tem podcast de R$700, tem podcast de R$20.000. Aí, se você tiver dinheiro, você vê o que você quer participar. Ah, tem podcast de 100 mil também. Você vê o que você quer participar, tá? Tem gente aí que é famosa, nossa, linda, maravilhosa. Famosa, mas foi para um podcast de R$100.000. Fiquei sabendo essa semana. A fofoca. Fofoca é uma maravilha, mas eu não vou falar quem é. Então, tem podcast que a gente paga, tem podcast que a gente não paga. Tem entrevista para determinados veículos de mídia que também paga. Eu também fiquei sabendo, a semana passada. Eu fiquei, ai meu Deus do céu, como assim? Para esse veículo tem que pagar? Eu fiquei boca aberta, mas existe. E são veículos importantes. Não são veículos... são veículos importantes. Que algumas pessoas pagam, outras pessoas são chamadas porque tem nome, tá? Então, se você tem grana, né, para investir... olha, eu tenho aqui 10 mil para investir. Onde que eu posso investir? Dá para investir no podcast X. Um podcast legal, um podcast que tem nome. Você vai lá, você consegue investir no podcast, você vai ficar conhecido, né? Ou você investe em, 4 veículos de mídia, principalmente mídia escrita. Dá para investir, tá? Tem os meiozinhos, assim, pra gente fazer isso, tá? É só a gente descobrir os meiozinhos. Senão a gente acaba sendo convidada. Eu prefiro ser convidada, até porque eu já participo há muito tempo. Eu tô desde 2009 participando de programas, né? Antes mesmo de existir podcast, eu participo de programas. Então, óbvio que eu prefiro não pagar nada, né? Agora, se de repente falam, olha, você vai participar de um podcast que é top da balada, mas você precisa investir em alguma coisa, sei lá, de repente vale a pena. Se é um podcast que vai me gerar alguma coisa muito, muito grande, é de se pensar. Não sou contra nada, tá? Mas, se você participar de um podcast, você tem o que dizer? Aí é que tá a questão. Você conseguiria se desenvolver bem num podcast sem que o host do podcast te mandasse as perguntas antes? Porque ali é tete a tete. Porque ali é a pessoa te fazendo pergunta e você tendo que responder. Muitas vezes o podcast é ao vivo. Não vai dar para você pegar o celular e falar, pera um pouquinho, deixa eu ver qual que é a resposta. Não, você vai ter que responder. Você se vira bem respondendo? Por isso que a gente precisa estudar e precisa ter conhecimento. Por isso que... dá para participar de podcast? Dá. Mas como? É gravado. Bom, então dá para dar uma respirada. Mas, se um cara gravar um podcast com você e você for uma pessoa muito ruim, esse mesmo cara, ele não vai te indicar para mais ninguém. Porque eles se conversam, tá? Bom, isso tudo é fofoca.
Então, o que está acontecendo? As pessoas estão se frustrando demais. As pessoas querem ter uma profissão dentro da psicanálise de excelência. De excelência no sentido de as pessoas querem ser bons psicanalistas. E para serem bons psicanalistas, não basta somente ter o curso teórico, principalmente se teve um curso teórico que foi uma porcaria. De repente vai ter que procurar alguma outra coisa. Ou refaz um curso teórico, né, numa outra escola que tenha maior consistência, ou refaz um percurso de uma outra forma, com um supervisor, mas que também atue de uma forma meio que como um consultor, mentor, eu não sei direito como que seria esse nome, né? Mas que vai te permitir ter este lugar, né? Permitir ter esta segurança de realmente aparecer como um psicanalista, para que você não fique escondido somente atrás da tela ou somente atrás daquilo que se monta, né? Porque a gente sabe que tem um monte de gente aí que monta um podcast com alguém conhecido, e aí a pessoa faz a pergunta e aí a pessoa responde, aquela coisa toda. Então, se você tá neste momento frustrado com a psicanálise, não tá conseguindo paciente, tá sentindo muita dificuldade em se desenvolver com os pacientes que você tem, você não sabe o que fazer na sua clínica, você tá perdido, o paciente vem, reclama, você não sabe o que dizer, você não sabe o que responder. Aliás, você não sabe nem se você tem que responder, que, aliás, a gente não tem que responder, mas você não sabe o que perguntar, você não sabe que hora que você tem que ficar quieto, você não sabe que horas que você tem que falar alguma coisa, você não tem a lista de perguntas, graças a Deus que você não tem, né? Não compre a lista de perguntas, mas aí você acha que você já fez a pergunta, então você não tem que fazer de novo. Se você tá neste momento de vida onde você tá completamente perdido da psicanálise, procure alguém para te ajudar. Procure que seja um supervisor que vá te dar um apoio, ou que seja uma escola e aí você vai ter que fazer o curso tudo de novo, ou que seja um supervisor que tem uma bagagem maior, porque ele vai poder te inserir de uma forma mais ativa no mercado, porque é uma pessoa que vai poder te indicar, vai poder te colocar nos lugares para falar, nos congressos, vai estar te acompanhando de uma forma mais próxima, você junto com os seus casos. Mas não desista da psicanálise, eu sempre digo, sempre tem um jeito se você tiver vontade. Só não abandone simplesmente segurando seu certificadozinho. Ai, agora já tenho. Não faça isso. E de novo, assim como eu falei na outra live, não acredite em doutorado e mestrado livres em psicanálise, porque isso não existe. Por favor, tá? É formação em psicanálise. Graduação em psicanálise não existe mais. Já houve a resolução, não existe mais.
Qualquer coisa, me manda mensagem que aí eu passo o númerozinho da resolução para vocês. Boa noite e... vai ter feriado. Ótimo feriado. E quem sabe aí no feriado a gente faz outra live. E na terça-feira eu vou fazer uma live sobre mentes criminosas. E eu vou sortear o meu livro. Eu não tô com o livro aqui, olha só. Eu vou sortear o meu livro As Sombras do Eu, Psicopatologias da Maldade. Para você participar, você precisa seguir algumas regrinhas que estão lá, que é seguir o meu perfil, marcar 3 amigos e compartilhar. Eu acho que é isso, compartilhar, estar na live, obviamente. Então, vai ser no Instagram. Apesar de que eu acho que eu vou fazer no TikTok, mas vou fazer o sorteio no Instagram, porque fica mais fácil pelo processinho. Mas aí a gente joga tudo lá. Então, terça-feira, dia 5. Deixa eu ver se é dia 5 mesmo. Esperem, crianças, por favor. Terça-feira, dia 5, live sobre mentes criminosas. Você gosta de mentes criminosas? Quer entender um pouco mais sobre o que faz as pessoas cometerem crimes? Por que que as pessoas cometem crimes? E por que que o mundo tá tão violento? Homens, mulheres, tanto feminicídio, não só feminicídio, né? Mulheres também que estão matando os homens, homens matando as mulheres, brigas no trânsito, tá uma coisa fora do normal que a gente está vivendo. Será que existe alguma explicação para isso? Será que a psicanálise consegue dar alguma explicação para isso? Então, na terça-feira, uma live às 8 horas da noite, falando sobre mentes criminosas. Eu espero vocês, então, terça-feira. Muito obrigada, boa noite.